Olá, amados irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da comunidade. Hoje nós daremos início ao Evangelho de São Lucas. Peço que desde já se pegue sua Bíblia. Vamos fazer hoje a introdução do Evangelho de São Lucas e a leitura do primeiro capítulo. Peço que você compartilhe o link deste vídeo, curta, coloque nos comentários se você tem alguma dúvida. Se inscreva também no canal da comunidade no YouTube. Lá para a introdução do Evangelho de São Lucas, iniciar esse estudo bíblico, clamando a ação do Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, ilumina os nossos pensamentos, toma de conta de todo o nosso dia, dá-nos sabedoria, discernimento e dá-nos a graça de amar-te sempre mais e mais. Amém. O Evangelho segundo São Lucas. Apesar de não sabermos exatamente quando Lucas escreveu seu Evangelho, provavelmente foi escrito na segunda metade do primeiro século. As fontes foram pessoas que viram desde o princípio o mistério mortal e a ressurreição do Salvador. Lucas era médico, foi companheiro de missão de São Paulo. São Lucas gosta de salientar a misericórdia de seu mestre para com os pecadores e de contar cenas de perdão. Insiste sobre a ternura de Jesus para com os humildes e os pobres, enquanto os orgulhosos e ricos gozadores são severamente tratados. Entretanto, mesmo a justa condenação só será feita depois de pacientes prazos da misericórdia. É preciso apenas que a pessoa se arrependa, renuncie a si mesmo, e aqui a generosidade exigente de Lucas se aplica a repetir a exigência de um desapego decidido e absoluto, principalmente pelo abandono das riquezas. Notar-se-ão ainda a necessidade da oração e sobre o exemplo que dela deu Jesus. Finalmente, como em São Paulo e nos Atos, o Espírito Santo ocupa um lugar de primeiro plano que somente Lucas salienta. Isto com a atmosfera de reconhecimento pelos benefícios divinos, de alegria espiritual que envolve todo o terceiro evangelho. Acaba por dar à obra de Lucas este fervor que toca e aquece o coração. Então nós vamos passar agora para a leitura do Evangelho de São Lucas, propriamente dito. Pegue sua Bíblia aí, sua caneta, para que você marque aquilo que mais lhe chama a atenção. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nulos transmitimos, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo, desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. São Lucas aqui dizendo como muitos já comporam uma narração sobre os fatos, então já era conhecido alguns evangelhos. Ele também, depois de fazer uma investigação, ele decide escrever para esse Teófilo, que talvez não fosse um cristão, mas um funcionário real, e aí para informar de fato, para que esse tal de Teófilo tivesse pleno conhecimento daquilo que era pregado. Ainda não é nada confirmado, mas segundo alguns dizem que o Evangelho de São Lucas, tanto e o Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por São Lucas, seria como que uma defesa de São Paulo quando o mesmo estava preso em Roma. Então, para que o acusador tivesse, aliás, o juiz tivesse pelo menos conhecimento daquilo de que Paulo falava, isso, São Lucas teria escrito o seu Evangelho e o Atos dos Apóstolos. Mas isso não é nada confirmado, certo? Só para que a gente saiba. Nascimento e vida oculta de João Batista e de Jesus. Anúncio do nascimento de João Batista. Versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia,
houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que ao desempenhar suas funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. Toda a assembleia do povo estava fora em oração na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, a qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: De que modo saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus, e fui enviado para anunciar-te esta boa nova. Eis que ficarás mudo, sem poder falar, até o dia em que isso acontecer. Portanto, não crestes em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera alguma visão no santuário. Falava-lhes com sinais e permanecia mudo. Completados os dias de seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses, dizendo: Isto fez por mim o Senhor, quando se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Zacarias, juntamente com Santa Isabel, eles eram homens justos e eles cumpriam todos os estatutos e os mandamentos do Senhor. Mas eles não tinham filhos. Naquela época, ao contrário de hoje, que as pessoas procuram não ter filhos, as pessoas procuravam ter muitos filhos. E aquelas pessoas que não tinham nenhum filho eram tidas por amaldiçoadas, né? Por pessoas que sem a graça de Deus. E era um motivo de desonra, um motivo de zombaria. Então Isabel e Zacarias deviam ter sofrido muito por conta de não terem filhos, né? De sofrer com o preconceito das demais pessoas, né? Que achavam que eles poderiam ter praticado alguns pecados que não estavam sendo revelados. Aconteceu que Zacarias teve uma visão quando fazia suas funções sacerdotais no templo. E Zacarias, ele recebeu o chamado dele, né? Passou a vida dele todinho esperando um filho. E este filho veio já no final da sua vida, já quando ele já não tinha mais esperança. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquele que faz mesmo quando a gente já não acredita. Isso se a gente permanecer fiel. E aí, como eu falei na introdução, São Lucas é o apóstolo que fala mais, né? O apóstolo no modo de dizer, né? Porque não foi um dos apóstolos escolhido por Jesus, mas é um de anunciar, né? Esse evangelho. Esse discípulo de Jesus, que é Lucas, ele fala muito no seu evangelho a respeito do Espírito Santo. E já no primeiro capítulo ele já fala, né, que o filho, né, que no caso vai ser João Batista, ele vai ser repleto do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. A gente entende um pouco da importância de São João Batista,
porque geralmente os evangelhos eles vão tratar principalmente de Jesus, né? Eles não fazem referências a outras pessoas, mesmo Maria, com toda a sua grandeza, né? Não é feita referência para que os homens entendam primeiramente quem é Jesus. Foi por isso que nos evangelhos Maria foi um pouco ocultada, né? Porque diante da beleza de Maria, diante dos atributos, das qualidades de Maria, as pessoas poderiam até confundir por não conhecer plenamente Jesus, né? E acabar tendo um culto desviado sobre o olhar e se voltar mais para Maria, para não correr esse risco, né? Os evangelhos eles apontaram sempre para Jesus, e quando eles apontam para outras pessoas, geralmente é para mostrar ali as fraquezas, né? A negação de Pedro, as fraquezas de Pedro e tal. Quando eles apontam muito para um personagem, é para mostrar as fraquezas. Mas João Batista ele foi um grande profeta, de fato, né? A profecia que tinha cessado naquele tempo passou muitos anos sem haver nenhuma profecia, e João Batista surge como esse profeta com o espírito de Elias, né? Não é Elias que reencarnou em João Batista, mas é a ousadia, o espírito de profecia que existia em Elias, que é esse Espírito Santo, habitava também em São João Batista, né? Vamos lá. Anunciação, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Esta ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que se chamava de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. A gente nota aqui que o anjo, né, compôs a oração que nós rezamos ainda hoje, que é a Ave Maria, né? Quando ele vai dizer alegra-te, né? Essa alegria messiânica, né? Para nós é o ave, né? A ave cheia de graça. Cheia de graça porque foi a única que Deus achou cheia de graça, né? A única que Deus deu a graça foi a Maria. E vai dizer: o Senhor é contigo. Mais à frente, né? Santa Isabel vai terminar a composição da primeira parte da Ave Maria. Aí o anjo vai anunciar essa virgem, né? O Evangelho de São Lucas vai frisar sempre que o anjo apareceu a uma virgem desposada com um varão. Desposado, ou seja, era noivo, já estavam de casamento certo. Quando ele anuncia, Maria vai dizer ao anjo, né, como é que isso vai se fazer, pois eu não conheço homem algum. Maria já era desposada com José, ou seja, eles já estavam prometidos em casamento e já estavam certos que iriam casar. Então, aqui a gente vê a intenção de Maria de permanecer virgem, né? Porque se o anjo viesse dizer, você vai conceber e vai dar à luz a um filho. Aí ela, beleza, eu estou noiva aqui de José, daqui a um tempo, quando a gente se casar, o filho que eu conceber desse casamento vai ser esse Jesus. Mas já existia em Maria esse voto de virgindade,
castidade perpétua, né? Que aí ele vai dizer como é que vai fazer se eu não conheço homem algum, sendo que ela já estaria prometida em casamento a José. Por isso nós compreendemos essa passagem, que Maria já tinha esse pleno desejo de permanecer virgem, né? E o anjo vai dizer que é o Espírito Santo que descerá e vai fazer com que ela conceba no seu ventre Jesus Cristo. No sexto mês, quando vai dizer que no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, no caso é o sexto mês de gravidez de Santa Isabel, certo? Não é de Maria não, não é que o anjo apareceu, Maria já estava com 6 meses não. Então